É, pessoal, o queridinho da extrema-direita brasileira, o guru laranjão do Make America Great Again, como vocês sabem, fez o impensável para os bolsonaristas durante o discurso realizado ontem na ONU. Dizer publicamente que tem uma afinidade recíproca com o presidente Lula foi como uma facada no peito dos bolsonaristas. E a informação que circula nos bastidores é que eles entraram em alerta máximo. E o maior medo deles nesse momento é que essa aproximação entre o presidente Lula e Donald Trump acabe com as sanções aplicadas sobre brasileiros, especificamente sobre o ministro Alexandre de Moraes e sobre sua esposa, jogando no lixo o que os bolsonaristas consideravam como o troféu do grande embate contra o sistema. Já pensou se Trump resolve nessa reunião que o Brasil é grande demais para ficar nessa briguinha de Twitter junto com Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo? Como é que fica a pose dos bolsonaristas? É o que traz a notícia que viralizou agora há pouco no portal 247. Os bolsonaristas temendo a trégua nas sanções após o elogio de Trump frente ao mundo na ONU, o que gerou uma apreensão tremenda entre os bolsonaristas. Eduardo Bolsonaro, como vocês viram no vídeo que eu trouxe ontem, veio a público desesperado tentando abafar a bomba que caiu sobre os bolsonaristas após a declaração de Trump e disse que tudo não passava de uma estratégia de Donald Trump para ajudar os bolsonaristas e salvar Jair Bolsonaro da pena de 27 anos, porque ele foi condenado pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal por golpe de Estado. O medo real de Eduardo Bolsonaro e dos outros bolsonaristas por trás dessa história é de que o bolsonarismo fique órfão do seu maior padrinho internacional. Já perderam Viktor Orbán para o FMI, Netanyahu para a própria crise interna e Javier Milei está mais preocupado com o que está acontecendo na Argentina, com a derrota histórica que eles sofreram na última eleição e com o alto desgaste que ele enfrenta dentro da Argentina, porque não conseguiu resolver os problemas da Argentina, não conseguiu resolver a inflação, piorou ainda mais a vida do povo e tudo indica que será derrotado na eleição presidencial, como foi derrotado agora nas casas legislativas, Câmara e Senado na Argentina. Então, pessoal, imagina se Trump agora resolve brincar de estadista responsável e fecha um acordo com o presidente Lula. O que vai sobrar para Eduardo Bolsonaro? O que vai ser de Eduardo Bolsonaro? Afinal, se Trump e Lula virarem parceiros de diálogo, quem é que vai sustentar a narrativa dos bolsonaristas de que o mundo todo está perplexo com a perseguição que os bolsonaristas vêm sofrendo aqui no Brasil, que no Brasil existe uma ditadura e o mais importante, quem é que vai bancar o próximo lobby de sanções? Eles não têm mais ninguém e é por isso o desespero dessa aproximação com o presidente Lula. O que vocês acham? Vai deixando a opinião de vocês aqui abaixo. Enquanto eu gravava esse vídeo, pessoal, chegou aqui a caixinha da nossa placa de 100 mil inscritos que recebemos ao bater essa meta em 2 meses de canal. A placa chegou no dia de hoje, 24 de setembro, e é uma conquista de todos nós aqui do canal. Eu agradeço de coração a cada um de vocês. Vou abrir ela aqui agora para mostrar. Está aqui, pessoal. Olha só, a imagem. É uma conquista nossa aqui do canal que eu não conseguiria sem o apoio de todos vocês que acompanham o nosso trabalho diariamente. Então eu agradeço de coração a cada um de vocês e agora vamos em busca da placa de 1 milhão. Se Deus quiser, vai chegar bem rápido como essa chegou. Agora voltando às notícias, pessoal, o Globo News trouxe uma cobertura do Senado enterrando a PEC da blindagem e a análise da Andréa Sadi está viralizando. Vamos ver na íntegra aqui o que trouxeram os jornalistas. Então a PEC da blindagem acaba de ser enterrada na CCJ do Senado em votação unânime pelos senadores, colocando para vocês aqui, vocês estão vendo ali o quórum, 27 senadores, o presidente votando a favor, né? Sim, 26, não, 0. Então, por uma votação unânime, a CCJ do Senado está enterrando a PEC da blindagem. Trazendo aqui para vocês algumas informações. A gente vem fazendo essa discussão aqui, a Câmara aprovou a PEC da blindagem, passando aquele trator, como a gente viu na semana passada. Teve toda essa mobilização, toda essa reação ao absurdo que é o texto dessa proposta. O relator, Alessandro Vieira, veio a público dizer que ia encaminhar pela rejeição da PEC e depois de toda a reação, então, o Senado se mobiliza e enterra a PEC, trazendo informações do que acontece agora. Segundo o regimento, cabe ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, apenas comunicar o arquivamento dessa proposta. Não cabe recurso, tá? Informações que a gente tem aqui. A proposta não vai ser alvo de recurso para discussão em plenário, segundo as informações que eu estou recebendo aqui. Pelo regimento, cabe ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, então, apenas comunicar o arquivamento. Otto Alencar, presidente da CCJ, disse que há o compromisso de Alcolumbre de votar hoje, o que a assessoria nega, e diz que o regimento é claro e que a PEC está enterrada. Então, trazendo as informações de agora para vocês lá do Senado Federal.
O Otto Alencar está dizendo que há o compromisso de Alcolumbre de votar hoje, mas a assessoria está negando, segundo informações aqui da produção, e diz que o regimento é claro e que a PEC está, portanto, enterrada. Vitória, vitória, vitória do povo brasileiro. A PEC está enterrada. O tanto que o povo lutou ao sair às ruas, o povo pressionou e a PEC foi enterrada. A luta valeu a pena. Isso aqui mostra a força do povo brasileiro que quando se une, vai contra qualquer levante autoritário. E vocês viram o que aconteceu no dia de hoje. O Senado respondeu por medo, porque eles iriam aprovar. Não faz sentido os bolsonaristas terem votado a favor na Câmara dos Deputados, o Centrão ter votado a favor na Câmara dos Deputados, e no Senado eles iriam votar contra? Ah tá, é por causa da pressão do povo, né, pessoal? Hoje é um dia da vingança no Senado, porque enterraram a PEC da blindagem. Está ali o senador Otto Alencar, que disse que ia enterrar numa cova bem funda. Então comecei a assistir a sessão achando que fosse um funeral. Mas não, era o dia dos Mortos no México, porque eles enterraram com uma festa, com gosto, e todo mundo se revezava para falar. O senador Omar Aziz lembrou, olha, aqui nesse país, brasileiro não tem direito à certidão de nascimento. Nós temos passaporte vermelho. Então, que história é essa que deputado não tem prerrogativas? O relatório do senador Alessandro Vieira foi impecável. Proteção contra palavras, contra opiniões e votos, essa proteção já está na Constituição. Outros vieram a falar, e aí até deputados, senadores bolsonaristas, como a Elisa Claverry ressaltou, que haviam passado um pano dizendo que era boa a medida, pegaram o microfone e começaram a fazer selfie detonando. Então você vê que a sessão começou perto de 9 horas, terminou agora e foi uma celebração, no meu entender, expondo um vexame da Câmara, um vexame da gestão Hugo Mota. E mais, no meio, no início, o senador Otto Alencar estava lendo a presença. Primeiro a falar, segunda a falar, o oitavo era o Renan. Aí o Renan falou, eu gostaria de dar uma... Eu quero lembrar que hoje vai ter na Comissão de Assuntos Econômicos a votação de um projeto de lei que trata da isenção do imposto de renda até 5 mil. A gente tem que lembrar que esse é a segunda exposição de um vexame da Câmara. Porque a Câmara, que aprovou a PEC da blindagem, está segurando esse projeto da isenção do imposto de renda, que é de interesse do governo, e também de quem ganha até 5 mil, portanto, o interesse também desses trabalhadores de ficar isento do leão. É a anistia que interessa, porque é a anistia do leão. Vai anistiar quem ganha até 5 mil do leão. E aí, sabe qual é a crueldade? Lá no jornal eles usavam assim, quando a gente ia fazer a manchete, falavam, não, dá uma viradinha de faca. Aí você botava a manchete, mas... Sabe qual é a viradinha de faca? As duas medidas que hoje foram debatidas têm as digitais do ex-presidente da Câmara, Arthur Lira. A PEC da blindagem nasce no gabinete do Arthur Lira e o projeto de lei do imposto de renda está enterrado aonde? No gabinete do Arthur Lira, que ele é o relator e não anda na casa. Então você tem ali o enterro da PEC da blindagem e a ressurreição do imposto de renda, pelas mãos do adversário do Arthur Lira, Renan Calheiros, Isso aqui. que não quer que o Arthur Lira seja senador, que é o objetivo eleitoral dele no próximo ano. Então hoje foi um dia em que o Senado expôs um duplo vexame da Câmara. Tá aí, pessoal, a análise dos jornalistas. Eu queria saber a opinião de vocês. Deixa a opinião de vocês aqui abaixo. Não saia do vídeo sem deixar o seu like, sem se inscrever no canal. Preciso do seu apoio para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Então se inscreve aí, vai deixando seu like, compartilhe. Logo mais eu vou estar voltando com mais notícias e preciso do apoio de vocês para que essas notícias cheguem a mais espectadores. Então se inscreve aí, compartilhe. Logo mais a gente se vê aqui no canal. Até já, pessoal.